Mano, muitas bagunças no mundo das cripto. Poxa, eu falei semana passada da Trezor, vamos ali no canal de notícias. Tem aqui, ó, 3 dias atrás, vazamentinho, cadeia de suprimentos. Aí no final de semana a galera já começou a me falar, ai, fala da SafePal. Esse pau não dá safe, tá ligado? Quer fazer baguncinhas? Tem que usar proteção. É verdade. Só que enquanto eu tava me preparando para falar dessa confusão, aconteceu bagunças até em Israel. Mano, os caras estão perdendo o limite. Ataques coordenados. Perigo! Vamos por partes e temos modo lúdico e opções, né? Porque quem sabe fala antes. Os caras estão batendo na entropia, vai pra hardware wallet, vai pra cadeia de suprimentos, vai pra todo mundo, é a democracia da curração. Não tem bala de prata, cadê o seu Deus agora, papai? Me diga! A violação de dados da SafePal afetou 39.798 clientes e as informações roubadas estão à venda. Falando em SafePal, parece que entrou grosso. Que delícia, cara! É verdade. Tô falando pra vocês. OPSEC, tototó. Para de focar em tecnologia. Foca em todo o contexto. Tô profetizando pro bem de vocês. Anos atrás, tem uma playlist no canal principal chamada Colecionando Moedas. Vamos aqui, pra não me deixar mentir sozinho. Coach de Osasco, você vem aqui nas playlists, ó. É tudo organizadinho. Você perguntou onde tá o vídeo tal, ó. Fique na moita, virou série, né? Que agora é um recurso novo do YouTube. São 4 temporadas. Mas na verdade é uma playlist, né? Com conjunto de vídeos. Você clica aqui no bagulho, dependendo do dispositivo, isso muda um pouquinho. Se você tá na TV, celular e tal. Ele tá evoluindo pra ir pra TV. E o canal tem temporadas. Você escolhe aqui, ó, os vídeos por temporada. Essa é uma forma. Tem os cursos, por enquanto tem o de Linux, vou complementar, em breve vem a 11ª aula e no futuro criarei outros cursos. O próximo é o de redes, quando eu acabar essa primeira parte do Linux, tá bom? Voltando para as playlists, temos também as tradicionais. Algumas eu criei séries e outras eu mantenho da maneira old school. Vai navegando no bagulho que você vai achar essa aqui, ó, colecionando as moedas. Você tem um monte de videozinhos quânticos. Eu vou complementar esse da carteira do Tails, porque eu mostrei como criar para reserva de valor e muitos me perguntam como que eu faço uma carteira somente de leitura, como que eu vejo os fundos, as transações. Como tá tendo muita bagunça, eu vou complementar, mas o que tem aqui já é suficiente para você criar uma carteira da hora de graça, com entropia forte. Tem até a Proton Wallet que eu já mencionei recentemente, tal, e por aí vai. Além da Monero, para os ultras paranoicos. É tudo de graça, tototó. Curso, série, temporada, tudo de graça. Se você quiser ajudar o canal, são poucos vídeos que são exclusivos para membros, que são lives que eu já fiz, mas as lives ficaram uma semana no ar de maneira gratuita. E tem uns 4, 5 dedicados aí para membro, que é como eu crio as imagens, tal, essas coisas. Tirando esse menos de 1%, o restante é tudo gratuito. Quer ver os infográficos em alta resolução, os links e as fontes de todas as notícias e estudos complementares? Aí eu coloco lá no Discord, aí tem que ser membro, a partir de 5 conto. Não quer? Tá tudo aqui na tela. A SafePal, fornecedora de carteiras de hardware para criptos, está alertando sobre uma violação de dados que afetou cerca de quase 40 mil clientes. Cara, que coincidência, a gente falou da Trezor, que também acho que é a mesma pegada, né? Cadeia de suprimentos. Vamos ver quantos que tem aqui? 14 mil. Caramba, os caras estão vindo pra cima, hein? Segundo eles, essa bagunça aconteceu após uma falha de segurança ter sido explorada para roubar informações de pedidos. Um agente do mal agora afirma estar vendendo os dados roubados. Tá com cara de supply chain, vamos ver, né? Até o final. A SafePal afirma que a violação de dados afeta clientes que fizeram pedidos entre 2 de março de 2025 e 11 de abril de 2026. Oh! Vai no vídeo da Trezor, que é o dia da marmota. Aqui é pior. Eles não aprendem, né? O que eu disse lá no vídeo da Trezor? Pra que manter uma base com dados quentes por tanto tempo assim, pro Rakuzinho vir? Da Trezor foram 14 mil porque é um período menor. Essa aqui, ó, um monte. É o que eu digo. Você se importa muito com a tecnologia e esquece do fator humano. Aí eu tô usando a carteira mais segura do mundo. Aí o bandidinho vai lá, vê os clientes, vê seu endereço físico e vai na sua casa. Grande coisa. O poder da sua criptografia. Você ainda é um boca larga, porque provavelmente ele vai pegar e-mail, essas coisas, mandar uma engenharia social, um clique maroto, um info stealer, você
vai clicar, ele rouba remotamente seus dinheiro ou, dependendo da quantia que ele achar, ele vai na sua casa. Foca muito num aspecto da cadeia e esquece todo o contexto. Eu explico bonitinho lá nos infográficos da cadeia de suprimentos. O que adianta? Gasta muita energia no intangível e esquece do básico. Tá mais que provado que a sua estratégia de defesa de criptomoeda vai além da carteira. O fornecedor tem que ter compromisso. E se eles cuidam assim do sistema deles, como que eles estão cuidando da esteira de desenvolvimento agora com a IA quântica vindo pra cima de todo mundo? Também falei aqui, recentemente, da Coldcard, com um código cagado há anos. Entende que o hardware que você está recebendo na sua casa passou na mão de um monte de pessoas, seus dados pessoais na mão de um fornecedor maroto? Você fala assim, eu confio no projeto, é código aberto. Mais ou menos, porque a gente viu que os devs que falavam que a solução era foda, não era. Cagaram pro bagulho. Mas digamos que tudo isso seja seguro. Será que está sendo privado? Essa é a diferença. Por isso que eu falo, tem vídeo no canal principal. Tem que entender o idioma. Segurança, privacidade e anonimato são escritos diferentes porque eles têm sentidos diferentes. Essas carteiras podem estar sendo seguras, mas não estão sendo privadas, nem os dados dos clientes. Com isso, um adversário pode ir na sua casa e quebrar segurança é questão de tempo e disposição. E recurso. Dependendo de quanto você tem, o maluco fica corajoso. Quando a gente fala de logística, tem um termo conhecido como a última milha. O cara dá um rolê no mundo até chegar na sua casa. Geralmente, essa última milha, principalmente aqui no Brasil, é feita por indivíduos. E o que tem de golpe nessas transportadoras? Ou alguém invadindo o sistema da transportadora, que não tem tanto segredo. Aí você coloca lá seu nome, CPF, endereço no site principal. Realmente, eles têm mais reserva e proteção. Porém, para entregar na sua casa, eles têm que repassar essas informações para outras empresas. E quais são essas empresas? Eles têm que deixar claro como são esses sistemas e toda essa cadeia para a carteira sair lá da fábrica até sua casa, para você poder avaliar. Você ia confiar em consumir algo se você soubesse que quem te entregasse na última milha fosse um estelionatário? Se a empresa que está entregando para você no seu endereço tem um histórico de roubo de informações, vazamento de dados? Eles não te falam. Parece que vem direto, via teletransporte. Por isso que a liberdade e a autonomia é custosa. Não terceirize seu raciocínio. O código é aberto, você tem capacidade de analisar? A carteira é segura, você conhece toda a cadeia de suprimentos? Você não vai conhecer e tudo bem, não precisa. A gente pode se libertar dessas amarras e criar a nossa própria solução. Claro que você não vai conseguir fazer isso com tudo, mas o que for possível, mete a cara. Não é pra você não usar os bagulhos, você pode usar, só que segmenta. Deixar toda a sua fortuna, como tinha milhões de um indivíduo na Coldcard. Eu mostrei também há um tempo atrás de uma outra extensão marota que foi quebrada a cadeia de suprimentos, mas na extensão, que é da Trust Wallet. Você vai lá no site, segura pra caramba. Isso aí foi no final do ano. Os caras invadiram o ambiente e modificaram a extensão e começou a roubar a seed phrase da galera. Eles devolveram o dinheiro, mas foi um prejuízo. E esse dinheiro surge da onde? Vai pra onde? Uma hora pode ser um rombo tão grande que os caras não conseguem. E você se lascou. Gera você a entropia do seu bagulho. No vídeo lá da Electron no Tails, como eu ensino a gerar entropia usando o Ian Coleman lá, você pode aproveitar esse conhecimento para gerar entropia das suas carteiras. É cômodo pegar um aplicativinho, siga aí next, finish, beleza, tô limpa. Realmente, mas se é fácil pra você, é fácil pra quem quer te currar. Usa o hardware dos caras, mas cria você a chave privada. Claro que você não precisa fazer isso pra tudo. É pra onde você vai ter maior reserva de valor. E aí, você segmenta. Não quer ter tanto trabalho com a seed phrase? Tem a Tangent, parceira do canal. Mas esse esquema de cadeia de suprimentos, eles também podem cair do mesmo jeito, tá? Eles são parceiros, eles não mandam em mim. Então eu não vou vender como bala de prata, mas é uma alternativa pra você colocar alguns fundos. Não é pra anonimato, não é pra segurança extrema. Porém, é mais prática. Nesse caso, não teria como quebrar a entropia das palavras com relação à Coldcard. Mas o que aconteceu com a Trezor e o que está acontecendo agora com a SafePal também é possível. Se você gera num Tails de maneira offline a sua carteira e não compartilha isso para o mundo, fica mais difícil da galera chegar até você. Então é uma jornada. O que me incomoda é que essa galera guarda muita informação. É o time de marketing. E para quem está no mundo corporativo, é o time de BI, Business Intelligence. O que eu vejo de dado puro, que é para enriquecer o negócio, na mão de inconsequente, não tá na capa do gibi. É data warehouse, é data lake, é um monte de nome Nutella para um monte de inconsequente. Essa é a verdade. Sem contar os times de desenvolvimento que fazem backups dos dados produtivos pros ambientes de testes. A gente fala de D-1, D+1, D-3, D5, D4, D2, mas mantém o respeito, que é uma cópia da base um dia antes, 2 dias
antes, sei lá. Você pega um DeLorean e faz 3 dias depois, tanto faz. Porém, nesse processo que você tá mandando pro ambiente de desenvolvimento, que tem menos segurança que o ambiente de produção, você tinha que anonimizar e mascarar os dados. Os caras não fazem isso. Aí você se mata para proteger o ambiente produtivo e eles mandam para a esteira de teste uma cópia, sem a devida proteção, com menos controle de segurança. Aí o hackerzinho vai lá e pega. Aí 1 dia a menos de dados. O cara tem 1 ano aqui para brincar. Não tô falando que foi assim que aconteceu. Estou explicando como acontece um ambiente real, tá? E não é de uma empresa. São de grandes empresas e eu tô falando das maiores instituições financeiras do nosso país. Porque ninguém me contou, eu tava lá. É isso que essa galera que tá fazendo conteúdo na internet não consegue entregar pra vocês. Porque ninguém entrega o que não tem. Você entrega o que você tem. E se você só tem essa suposição mentira, você vai vender bala de prata. Não é apelo à autoridade, eu sou um pombo. Eu não falo 10% do que eu tenho de conhecimento. Porque a gente assina contratos. E a questão de ética também, né? Não faz sentido falar. Mas o que eu falo é suficiente pra dizer. Essas empresas estão todas fadadas ao fracasso. Porque eles não aguentam. São construídos em castelo de carta. São todas muito bonitas por fora. Mas não aguenta uma baforadinha de vento. Eu tô falando desde o ano passado da supply chain. Será que é o Shiny Hunters aqui? Ou outros, eles mudam de nome. Mas a técnica é a mesma, engenharia social. Vamos lá que eu tô lendo com vocês. Eu sei que isso já aconteceu há um tempinho, mas não tive tempo de avaliar. A empresa afirma que a violação não expôs as frases sementes da carteira. Mesma coisa da Trezor. Uma grande coisa. Chaves privadas, sem as informações de contas bancárias, número de cartão de pagamento, número de identificação emitido pelo governo ou outras credenciais. Tem o comunicado de segurança também. Todos os detalhes, tem o que aconteceu. Eu vou pra Blip Camper que tá explicando de maneira mais simples. Quer ver com detalhes? Eu vou colocar lá no Discord, pra quem é membro do canal. Aliás, obrigado a todos os membros. Lá ele. E também cuidado com essas notinhas, porque já mostrei vários casos. Eles começam negando, tanto que é protocolar, um copia o outro, depois eles minimizam, depois eles revelam, mas nunca pedem desculpas. A empresa afirma ter notificado todos os clientes afetados por e-mail no dia 16 de agosto, com um assunto, importante, foi bem? No final de semana, que legal, hein? Na verdade não devia estar importante, devia ter. Eles também lançaram uma ferramenta de verificação online, vou clicar aqui. Se você é cliente dos caras, verifica se você tá limpo, Tô limpo. Tem o detalhe aqui, tá bom? E fique ligeiro, que vai aumentar a quantidade de phishing em e-mail maroto. Não clica, não vai lá. É notícia infinita, né, velho? Essa ferramentinha permite aos clientes inserir o número do pedido e o país de entrega para determinar se os detalhes desse pedido foram roubados. A empresa alerta que as informações roubadas podem ser utilizadas para realizar ataques de phishing direcionados e outras táticas de engenharia social, com clientes relatando e-mails e ligações telefônicas de phishing da SafePal já em maio. Ó quanto tempo tá rolando? Maio. Nós estamos em agosto, né? Tá bom, que legal, hein? Um agente do mal afirma estar vendendo os dados em um fórum de bandidinhos. Conforme observado pelo Dark Web Informer, o vendedor mencionou o mesmo período de pedidos afetados. Esse barato já tá rolando há um tempinho, mas eles vão segurando, né? Aqui agora ficou difícil. Para potenciais compradores, o criminoso também está disposto a compartilhar o ID do pedido e informações sobre o país de envio de pedidos roubados, que podem ser confirmados na ferramenta de verificação, como a prova de que a venda é legítima. Não estou interessado em ofertas absurdas. Por favor, seja realista e apresente um preço justo, nem me envie a mensagem. Imagina um adversário poderoso com esse banco de dados aqui. Ai, meu endereço já foi vazado. Não, Totó, é diferente. É enriquecimento de dados. Não seja limitado. Chato pra cacete, porra. Uma coisa é vazar o endereço de todo mundo. Outra coisa é vazar o endereço de quem tem carteira de cripto. Já é um filtro bacana. Com isso, eu coloco uma campanha. Reflita. A SafePal afirma ter recebido o primeiro relato consistente em maio, embora não esteja claro se ele está relacionado com essa bagunça. Um cliente publicou no X que recebeu um e-mail de phishing e uma ligação telefônica, ó o tipo de adversário, de alguém que se dizia funcionário da empresa. Então, não cai nessa, tá? WhatsApp, qualquer tipo de comunicação. Se chamou, você desliga ou não atende e você inicia a conversa, tá? Nessa tática, o cara tava falando que tinha uma atualização de uma falha. Aí você clica, você se lasca. Se liga nesse trecho, ó. Eles vão falar que recebeu, tá, o comunicado, mas olha essa bagunça, ó. Como o nosso sistema de comércio eletrônico envolve múltiplos componentes interconectados e integrações externas, bem como parceiros logísticos terceirizados, não podemos descartar imediatamente várias explicações possíveis. Ou seja, eles estão verificando de onde vazou o bagulho. Entendeu? Não importa quão segura seja a empresa que te vende um produto. Se é global, isso piora, porque ela passa esses dados em um monte de terceiros. Basta um falhar e ser comprometido, o
ter um bandidinho lá dentro, um safadinho. Você acha que nessas operadoras não tem um moleque ou alguém que ganha 2 conto e recebe no sisteminha dele uma base de dados com um monte de endereço, com pessoas que estão comprando 30, 40 carteiras ou que compram uma carteira todo mês? O cara começa a falar, opa, vou vender isso aqui. Às vezes o cara não tem coragem de ir pra cima de você, mas ele vende pra alguém que tem, que é o que tá acontecendo aqui. Entendeu a importância de usar alias, de usar endereço virtual, de compartimentalizar, de ter um perfil pra encomenda, de não ficar nesses e-commerce maroto, colocando dado pessoal, nessas redes sociais, nesses marketplace aí. Quer vender um barato aí que você tem parado na sua casa pagar R$200, às vezes é um facínora que vai meter um revólver na sua cara na esquina. Você chama ele pra porta da sua casa. Você vê que o barato tá rolando em maio, eles perceberam o tamanho da bagunça e em julho eles iniciaram o que descreveram como uma revisão e reconstrução completa de seu sistema de processamento de pedidos e descobriu uma falha de autorização na função de rastreamento de um plugin que permitiu acesso não autorizado às informações de pedidos de outro cliente. Olha lá, ó, o dev gastando muita energia pro firmware e esquecendo de um sistema básico. A gente chama também de back-office no mundo corporativo. O que tem de bagunça e dado confidencial em sistema de back-office que é de apoio ao negócio. Eles subestimam. Ah, mas aqui é só leitura. Pô, bandidinho, tototó. Dependendo do que você vende, cadê a privacidade do cliente? Vocês estão querendo se preocupar tanto com a privacidade da criptomoeda e a privacidade do indivíduo, tototó. Isso não é novo. Eu tô há décadas vendo o futuro repetir o passado. Um museu de grandes novidades. O hacker não para. Eles afirmam que corrigiram a vulnerabilidade e implementaram medidas de segurança adicionais. A empresa também está trabalhando com uma empresa de segurança terceirizada para validar a correção e realizar uma revisão mais ampla do processamento dos seus pedidos. É sempre depois. Explica para esses 40 mil de vítimas em potencial. Porque não está isso no site dessas empresas que vendem bala de prata. Continua a dizer, esse é só um gomo dessa corrente, dessa supply chain. Os fornecedores na ponta ainda continuam. Como eles vão receber esses dados? Vai ter pelo menos um nível básico de customização, de mascaramento. Não tem jeito, basta alguém falhar. E o ser humano, ele é criativo. No entanto, como parte desta investigação, a Cefipal determinou que um agente do mal explorou a falha para roubar informações de pedidos pertencentes a aproximadamente 40 mil clientes. Durante a investigação, eles também descobriram um erro de configuração separado que fez que um processo de limpeza de dados parasse de funcionar corretamente entre setembro de 2025 e abril de 2026, resultando na retenção de dados de pedidos até março de 2025. Pois é, tá vendo? Falha básica. Como que você faz isso? Olha que coisa mágica. Faz uma query, quem trabalha no banco, query é uma consulta, vou explicar de maneira simples, pros times ali, ó. Você tem uma central de monitoramento. Faz uma query para procurar se você tem consultas antes de um mês, dá um alerta. Colocaram um sistema de limpeza e não monitoravam se ele estava funcionando ou não. Meses sem descobrir. Faz uma query. Qual é o limite que eu tenho que ter de dado de cliente aqui? Às vezes eu tenho que manter dado para norma, lei, fiscal, enfim, eu sei. Porém, você pode diminuir o estrago, colocando num sistema separado e anonimizando o máximo de dados possíveis, que é, por exemplo, esse recurso aqui. Mas não adianta nada aplicar uma vez e não monitorar. Assim que você põe um controle numa empresa, você tem que ter em seguida um mecanismo para verificar se ele está funcionando ou não. Mas no mundo do Go Horse, só põe. A gente só quer novidade, coisa básica. Descobriram depois. Não precisaria de uma consultoria avançada. Todo o sistema de limpeza tem que ter em seguida uma tarefa de monitoramento. Não veio um alerta, tô limpa, tem que todo mundo ver. Tô limpa. Mas mentiram. Mentiram! Não adianta nada fazer o que eu falei para fazer, que é a questão de limpar os dados antigos, se você não monitora se está limpando ou não. Em relação aos pedidos afetados, a Cefipal afirma ter eliminado os dados pessoais dos servidores de comércio eletrônico ativos. Grande merda. Tira lá da Dark Web agora. Embora esteja mantendo uma cópia criptografada offline para possíveis investigações policiais. A Cefipal também alerta os clientes para ficar ligeiro com e-mail e telefonema, né? Principalmente aqueles que estão pedindo para você atualizar firmware, devolver produtos, um reembolso maroto ou investigações legais. Não clica, não vai lá. Aqui não ficou claro, né, se vazou o endereço físico, né? E também afirmaram ter removido mais de 30 sites fraudulentos e links relacionados a esse incidente. Você vê como que é? Porém, é cabeça da hidra, corta um, nasce dois. De acordo com eles, vocês não precisam substituir as carteiras nem movimentar as criptos. Só dá uma reforçada na sua cerca aí e fica ligeiro, né, na hora de sair. No entanto, se um cliente já compartilhou suas frases de recuperação ou chave privada nesse tipo de abordagem satânica, você tem que considerar que sua carteira foi comprometida e transferir todos os ativos para uma nova carteira em um dispositivo confiável ou aplicativo oficial. Deixa eu ver se aqui diz
no comunicado oficial o que foi vazado. Ó, vamos lá. What happened? O que aconteceu? Deixa eu traduzir, ver se tem português aqui, vai ficar mais fácil. Que legal. Também não tem português, né? Beleza. O cara que se vire, né? E mesma coisinha da Trezor. Custa pedir pra uma IA quântica traduzir? Vamos pedir pelo navegador. Porque não pode ter confusão num aviso desse, né? Ó, nome, endereço de e-mail, endereço de entrega, número de telefone e detalhes da compra. Perigo. Vamos pro modo lúdico. Ai, que demais! Que demais! Temos aqui, ó, para ficar claro, não há evidências da violação do hardware, tá? Para ficar justo. O que foi exposto? Seu nome, e-mail, telefone, endereço e dados de compra. Por enquanto, se você não compartilhou sua seed phrase, chave privada e os fundos, você tá limpa. Tô limpo. Porém, o que o bandidinho pode saber? Você fez uma compra legítima, confiou nos caras, beleza? Colocou seu nome completo, endereço, e-mail, tem um monte de dado lá. E tá aqui o pedidinho. Você tá acompanhando, aguardando ansiosamente. Por aqui, esse barato dá uma volta no mundo e vai para um monte de gente, um monte de sistema escroto. Eles falharam nesse sistema de pedidos. O Rakuzinho tem uma base de 40 mil pessoas. Podia ser menor, não podia? É isso que eu falo sempre. Segurança não é sobre evitar o mal, é sobre mitigar. Claro que errado é quem faz crime. Porém, você não podia dar esses milho. Sabe que na rua a galera mete o revólver nos outros e aí sai de iPhone 3 horas da manhã e reclama. É claro que eu acho errado quem rouba o iPhone. Porém, o mundo real é diferente do mundo ideal, meu pequeno inocente. Não queria que fosse assim, mas não fui eu que criei as regras. Vai reclamar com o criador. O livre-arbítrio é pro bom e pro mal. E o silêncio do bom faz o mal prosperar. Uma falhinha escrota fez um bandidinho entrar aqui. Com isso, ó, ele soma com outras bases de dados, que você viu que é um mercado, o cara tá vendendo. Porém, tem outras fontes e outros vazamentos. O cara junta e fala, opa, dados quentes. Agora eu sei quem vale a pena eu gastar minha energia. Pede ajuda para Skynet quântica satânica sem proteções e cria um ataque muito mais convincente. E você aqui, ó, esperando uma comunicação, porque você comprou da SafePal. Realmente, esse é seu nome, esse é seu e-mail, esse é o seu endereço. O cara tá aqui, ó, com tudo completinho e manda um phishing muito mais real, porque você aprendeu. Ah, mano, o phishing genérico eu não caio, porque eu sou malandrão. Mandou um nome genérico, tem um clique e tal, eu não vou cair nessa. Eu sou um cara inteligente. Só que o Rakuzão vem com seu nome, dá tudo completinho. Você fala, ah, mano, ele sabe, então é verdade. Se tá na internet é verdade. Você clica, você se lasca. O verdadeiro perigo são esses e-mails falsos, SMS, porque o cara tem seu celular também, uma ligação falsa, que aqui é loucura quântica, o site falso, que eles estão derrubando todo dia uns e nascem outros, e você cair nessa conversinha. Depois não adianta chorar, hein? Não clica, não vai lá. É triste para as vítimas, mas é ótimo, porque o mercado tá mostrando como ele tá doente. Procure você a sua salvação. Ninguém vai te dar, ela é individual. Até porque essa bagunça acontece nos lugares que mais investem em cibersegurança no mundo, como Israel. A Bits of Gold, a maior corretora de criptomoedas de Israel, sofreu uma violação de dados que afetou 200 mil clientes. Os fundos e ativos digitais não foram afetados, mas nomes, dados bancários e números de identificação nacional podem ter sido expostos no que a empresa descreve como um ataque global mais amplo. Tá vendo? Eles sempre falam, não, fica sussa, não vazou tanto assim. Cara, todos eles só tinham que falar desculpe. Só isso. A nota desses caras tinha que ser assim, ó. Desculpe. Só. Eu não vou na CoinDesk não, ó. Ficar toda hora querendo aparecer algumas coisas. Vou numa outra fonte aqui, que essa aqui é menos chata. Esse mês tá tenso. Cold Card, Trezor, SafePal e agora a Bits of Gold. Nesse incidente, informações pessoais de clientes foram expostas como parte de um ataque cibernético global direcionado a um provedor externo de serviços de análise. Supply Chain de novo!
Totó. Bom, aí agora você me calou. Quem sabe fala antes, Totó. Até eles vacilam. A empresa afirmou que os fundos não foram afetados, no entanto, informações pessoais foram expostas e poderiam ser usadas para realizar fraudes direcionadas e ataques de phishing. Ó, eu não vou repetir, tá? Porque tô em looping infinito aqui. De novo, cuidado com as corretoras também. Mandando para terceiros essas informações dos clientes? Se tá na corretora, não é seu. Qual que é o ponto central? Você que paga de Red Pill despertado e continua terceirizando a custódia das suas criptos ou a criação da sua carteira para outrem, você não despertou, Totó. Você só trocou de curral. Talvez a ração seja um pouco mais gostosa, talvez você não tome tanta chibatada, mas no final, todo mundo vai pro abate quântico. Vou explicar de maneira resumida. Tem o infográfico ali lúdico que aí eu reforço. Ó. Ela detectou um acesso não autorizado a um sistema de suporte utilizado para análise de dados. Olha, tudo que eu tinha falado antes. Após a descoberta do incidente, a empresa desconectou o sistema de suas fontes de informação e iniciou uma investigação com o auxílio de uma empresa especializada em resposta a incidentes. Parece que eles estão copiando e colando, né? Ai, fiz merda. Ai, chama um especialista. Não podia ser antes que o cara vai falar assim, mano, esses dados aqui são perigosos para estar na mão do terceiro. Como que é a relação com esses caras? Não dá pra gente anonimizar alguma coisa, tirar, vamos fazer uma retenção, vamos criar dados fictícios, deixa os valores, mas muda. Ah, dá trabalho, tem custo, demora, eu quero agora. Eu sei porque eu participo de uma reunião dessa pelo menos uma vez por semana, em um monte de ambientes que eu trabalho. E pode falar, eu perco todas. Todas eu perco. E sabe o que mais dói? Muitas dessas empresas têm pessoas como nós aqui do lado avisando isso, mas santo de casa não faz milagre. Aí eles vazam. Aí eles chamam um terceiro para falar o que a gente já estava falando há anos. É sempre assim. Você acha que não tinha alguém lá já falando isso? Em todos esses ambientes. Mano, vai dar merda. Vou fazer com esses terceiros. A gente chama de um processo chamado due diligence. É o termo, né? Eu odeio, mas é do jogo. Que é um processo de você verificar o fornecedor, fazer uma auditoria. Eu olho no lugar e falo, cara, aí fica fácil. A gente gasta maior energia para proteger o nosso castelo aqui, aí você abre uma portinha do fundo pra um cara que não sabe nem limpar a bunda. É o mesmo dado. Não, mas aí a gente tem um AF. Falei, tem um AF na porta da internet, mas no backdoor você tá entregando todo esse dado pro cara que não tem um AF. Vamos trabalhar esses dados? Não. E aí vai, entendeu? Aí você faz uma cartinha de risco. O cara aceita, o cara assina todo dia uma carta de risco. Aí fica lá um calhamaço de carta de risco que você tem que revisitar. E aí você revisita, o cara fala, não, continua assim. Aí eu falo, meu Deus, é por isso que eu não aguento mais essa vida corporativa. A gente tá lá pregando no deserto. É um desabafo. Me chamem de maluco, é por isso que eu coloco essa cara escrota. Pra mostrar que é vergonhoso. O cara paga de pseudo-intelectual na Faria Lima. É um amador. Vem um pombo de Osasco e deita. Quem sabe fala antes. Aí eu aviso. É por isso que em 26 anos nessa indústria vital, eu nunca fui demitido. Teve brechas de segurança nas empresas que eu trampei? Sim, mas por que não deu nada pra mim? Porque lá dentro eu já tinha avisado, eu tava protegido pelo processo. A gente fala muito isso. O processo nos protege. Tem muito corajoso que adora meter o peito na lança. Eu tô na minha. Não torço por isso, mas é inevitável. É igual o Thanos. É triste. Mas até aqui, em Israel, na Terra Sagrada, chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Poxa, qualquer analista básico ia falar que é uma relação meio cabulosa, né? As informações incluíam, segundo relatos, dados de identificação e contato, como nomes completos, números de identidade, olha isso aqui, números de telefone, endereços de e-mail, endereços IP, além de dados bancários e endereços de carteiras de criptomoedas públicas. Aí, vou lá na blockchain e faço ali puxa a capivara. Mano, isso é sério pra caramba, velho. Ai, eu não mexi nos ativos, mas eu vou na blockchain e vejo quanto você tem, quanto você movimentou. Lembrando que é o que tá aqui na fonte, não tô falando que é isso que aconteceu, mas, cara, o endereço de carteira de criptomoedas pública é, de certa forma, análogo ao número de uma conta bancária ou endereço de e-mail no sistema financeiro tradicional. Não, é diferente. O endereço da minha conta, eu já falei isso no vídeo do Bitcoin. O Bitcoin é menos privado que sua conta. Por quê? Com o número da sua conta, eu não consigo ver as transações. Com o número da sua chave Pix, eu não consigo ver o que entra e sai de Pix. Com o número de endereço público, eu consigo ver na blockchain. Eu não tô falando que é melhor, só tô apresentando as diferenças pra você não acreditar em bala de prata. Desses coach aí dizendo que a salvação é uma porra de um ativo digital. Não, a salvação, irmão, é você não depender de outro pra pensar. Senão você continua sendo escravo. A salvação é ajudar o seu irmão. Porque no dia que vier o apocalipse e não tiver energia, grande merda seus ativos digital. Porque quando você tá com sede, não adianta querer pagar
água em cripto ou comprar insulina em cripto pra um tiozinho xiita, prepper, que não tá nem aí pros seus ideais quânticos. A Bits of Gold afirmou que os criptoativos e fundos de seus clientes permanecem seguros. O que eles estão dizendo? Que não pegaram a chave privada, os caras não conseguem movimentar. Mas com o endereço público dá pra saber quando que tem. E aí no phishing, aí, né? Vai por outro lado. Cara, isso aqui é sério pra caramba também, mano. Essa aqui pra mim parece pior. Não é pior do que a Cold Card, né? Mas entre a Trezor e a Truth Wallet, essa parece ser pior. Se for verdade isso aqui que vazou, né? Como eu disse, a ameaça não é necessariamente que os atacantes obtenham acesso direto. Em vez disso, as informações expostas podem desencadear uma onda de ataques direcionados de engenharia social e phishing, novamente, e até violência física. A combinação de nome completo, número de telefone, endereço de e-mail e o conhecimento de que uma pessoa possui uma conta de negociação de criptomoedas pode permitir que invasores criem mensagens ou façam ligações telefônicas extremamente convincentes. E aí é a mesma coisa que eu já falei na outra, tá? Eles falam da IA, que tá facilitando essa questão de phishing e até rompendo a barreira de idioma, porque antes era difícil para um norte-coreano ser convincente em português, com a IA ele consegue ser melhor no phishing, tem tudo isso. Eles vão dizer que ela não foi direto porque supply chain, o incidente teve origem na Metabase, uma empresa internacional de software que fornece serviços de análise e comportamento do usuário para empresas em todo o mundo. Então, teremos outras vítimas. Se liga, o incidente parece ser global e potencialmente envolve centenas de empresas que utilizam os serviços dessa organização. Até o momento, a Bits of Gold é a única, cujo nome foi oficialmente associado. Então aguarde, terei conteúdos infinitos. Porém, eles mexeram com um peixe grande aqui, eu não sei quem foi que fez. Parece de novo engenharia social numa supply chain marota, que esses grupos que estão fazendo sucesso há anos, como Scattered Spiders, Shiny Hunters, Lapsus e vários outros, que têm relações com governos, eu nem vou falar aqui, tá demais já, mas arrumaram confusão com a moçada lá, hein? A moçada do Mussum, tá ligado? Agora segura. Vamos pro modo lúdico para finalizar. Qual é o problema de todos esses ataques? Ó? No caso da Bits of Gold, piora, porque aí você pode ter endereço público e inferir valores. É o que eu sempre digo, pense como um bandidinho. O nome isolado é uma coisa. Agora, quando eu tenho nome, e-mail, IP, telefone, conta bancária, imagina, o cara é cliente dessa corretora e tem uma carteirinha da SafePal. Aí... ou comprou uma Trezor, tá ligado? Você entendeu como as coisas se conversam? Aí o cara tem um vazamento da SafePal e da Trezor e da Bits of Gold, ou uma Cold Card marota. Aí o cara deita, né? O bandidinho liga aos pontos. Isso é o SINT. Claro que não tá sendo de inteligência de fontes abertas, tá sendo de obscuras, mas ele enriquece o que ele pegou nas fontes abertas com o submundo. Esses caras não têm ética nem coração e podem vender um kitzinho, um caracuro na sua esquina, dizendo assim: ó, cara, eu achei um maluco na rua tal, endereço tal, com tanto. Só que eu não tenho coragem de ir lá pra cima. Vamos fazer o seguinte? Vai lá na casa dele, pega isso, a gente divide, metade, metade. Aí o cara vai, transfere os fundos, faz um monte de bagunça e aí vai embora. Você pode ter o intelecto limitado, mas se seu adversário não tiver, já viu, né? Olha, aqui ó, para não me deixar mentir sozinho, é muita loucura. Tem até seus dados bancários. Quais são os riscos? Phishing, ligação, extorsão. Isso aqui é foda, viu, velho? O cara chegar pra você e falar assim: mano, é o seguinte, eu sei onde você mora, eu sei onde sua família mora, eu sei quem é seu pai, sua mãe, vocês têm rede social pública, eu sei qual é o horário da sua filha ou do seu filho na escola, eu sei qual é a academia que você vai, me chame de louco, de paranoico, e eu sei que você movimentou isso aqui, ó, na blockchain. Ou você transfere, ou eu tô indo aí. E se o cara for mais corajoso e tirar uma foto de alguém, ou passar na frente da sua casa? E aí, Tototó, como que você faz? É vantagem, ele sabe tudo sobre você, você não sabe nada sobre ele. Essas empresas dizem: não, fica sussa, seus recursos estão protegidos. O que eles não dizem é que eles não têm como te proteger. Você confiou neles, eles te deram por lobo. Fora outras bagunças, né? Pode tentar quebrar seu segundo fator, fazer verificações quânticas de contas maléficas e analisar suas bagunças e movimentações. Não há evidência, por enquanto, e eu tenho que tomar cuidado, né, com as afirmações. Eu tenho que me proteger. Tudo que eu falei são cenários hipotéticos. Tudo é suposto. Não tenho como provar nada. Porém, eu sou um mensageiro
mensageiro e minha missão é entregar as mensagens. Você decide até que ponto vale contar com a sorte. Mas nesse momento, sua identidade, dados de contato, dados financeiros, endereço público da carteira e IP tá na boca do sapo. Grande merda comprar um cofre e guardar no seu quarto se sua casa está com um portãozinho bosta no meio de uma rua sangrenta e todo mundo vê você entrando com um saco de dinheiro. Agora você vê se vale a pena. Quer dicas? Vou repetir. 3 opções. A Tangem não evita, tá, esse tipo de adversário, mas é parceira do canal e vale a menção. Você pode movimentar de maneira mais simples seus fundos aqui, tá? É para autocustódia simplificada, para você entrar nesse mundo sem entregar tanto. Você pode usar a Proton Wallet também, beleza? Essa aqui é uma opção. O bom é que o aplicativo dela, ó, você não precisa se cadastrar, não tem que pôr e-mail, não tem que pôr nada. Porém, se você comprar um cartão, vai ficar lá seus endereços, a não ser que você mande para um outro lugar, entendeu? Use a inteligência. Mas aqui, ó, você não precisa colocar dados no app. Diminui um pouquinho, não é bala de prata. Quer autonomia total? Tem vídeo no canal. Cria a sua Electron. Seus fundos, reserva de alto valor, você deixa aqui, ó, totalmente offline e cria sua entropia. Lembrando que o Bitcoin não é anônimo, mas nesse método você diminui pra caramba sua superfície de ataque. Você quer uma moeda para mais privacidade que limitaria se um bandidinho encontrasse a blockchain, porque a blockchain é diferente da blockchain do Bitcoin. Você tem a Zcash, que é uma alternativa híbrida também que apresentei no canal, mas para um paranoico, a Monero com a Feder, eu não fiz vídeo sobre a Feder, que é uma carteira alternativa para você rodar no Tails. Bacaninha, vou fazer sobre ela no futuro. Eu fiz usando a carteira original, mas esse kit é artesanal para os maluquios. Pesquise sobre. Tem documentação, alguns vídeos no canal, você já tem um norte gigantesco para começar. Falta a questão da Feder, mas é só pesquisar. Essa é autocustódia forte, muito mais privada, vai dar trabalho, mas tudo tem um custo. O Monero é uma moeda focada em privacidade, a Feder é uma carteira também focada em privacidade e resistência, e o Tails focado em anonimato, tudo offline. Aqui você aumenta a proteção para a blockchain do Bitcoin, é uma contramedida, aqui você tá de maneira mais nativa. E a Tangem é só para você não ter problema de guardar palavras e não ter que depender desses modelos mais complexos na entrada. Você pode ter um pouquinho aqui pro dia a dia, você pode ter grandes valores aqui e transações que você quiser extrema privacidade, nunca para crime, você tem esse menino aqui. Então é isso. Não clica, não vai lá. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. E é só isso. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e com